Boa noite a todos vocês que estão nos privilegiando assistindo a nossa live de hoje. O tema que abordaremos hoje será doenças de notificação compulsória, atualizações. E para isso, nós vamos convidar para abrilhantar a nossa noite a querida professora Maria Beatriz dos Anjos. Deixa eu achar ela aqui agora. Beatriz. Bia, se você pudesse se me chamar aí, eu agradeço. Não estou te vendo aqui ainda. É bom que tá todo mundo entrando, né? Dá tempo todo mundo entrar. Tô procurando Bia aqui. Bia, você me ouve? Procurando a Probia aqui. Não tô vendo Bia ainda. Jéssica quer participar aqui, mas não vai ser hoje ainda não, viu, querida? Você pode até fazer perguntas depois, mas hoje é a vez da professora Beatriz. Só um minutinho, gente. Alguém tá vendo Bia aí, gente? Tô vendo mesmo de gente aqui, Jailza. Achei, minha professora querida. Enquanto ela entra, gente, Beatriz, além de ser enfermeira, ela tem pós-graduação em obstetrícia, saúde coletiva, educação profissional. Além disso, ela ainda é graduada, né, em ciências biológicas, é preceptora de estágio e, além disso tudo, é professora do curso de enfermagem, do técnico de enfermagem, no CEPS Adélia Teixeira. Boa noite, Bia, bem-vinda! Boa noite, Ale. Obrigada pelo convite, querida. Que maravilha estar com você. Todos os alunos estavam muito ansiosos por essa live, né? Porque todos são muito apaixonados por você, né? Agora, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Bia, Deus. eu achei muito pertinente o tema escolhido para essa noite, que é doenças de notificação compulsória, atualizações. Por quê? Porque nossos alunos, eles acabam aprendendo desde cedo que devem anotar tudo o que acontece, seja no hospital, seja no SF, onde for, ele tem que anotar tudo do paciente no prontuário. Mas nós sabemos que existem algumas doenças que precisam ir além do prontuário, elas devem ser notificadas. E aí vem a questão para que você esclareça para a gente o que vem a ser esse sistema de notificação compulsória. Uhum. Então, vamos começar nosso bate-papo, né, Ale? Então, é o Certo. seguinte.
resumir em poucas palavras o que é o sistema é um pouco difícil, né? É uma tarefa difícil. O sistema de notificação compulsória brasileiro, ele faz parte de um dos capítulos do Manual de Vigilância Epidemiológica. E esse manual tem mais de 800 páginas. Então, tentar resumir é uma tarefa difícil, mas vou esclarecer para o entendimento de todos. Então, esse sistema de notificação compulsória, ele tem um histórico, né? Esse histórico onde ocorreram as primeiras tentativas de sistematizar informações sobre doenças, ocorrências, né? Prevalência, incidência. Em 1975, esse sistema aperfeiçoou um pouco. Mas ele só veio mesmo a ficar robusto em 88, com a Constituição, né? Os novos conceitos dados ao processo de saúde doente. Então, esse sistema é uma ferramenta, né, do Ministério da Saúde, todos os órgãos de gestão, secretarias municipais e secretarias estaduais, para conhecer o perfil populacional em relação a doenças e assim poder traçar um plano de ação para controle, combate, né, e prevenção das doenças. Então, é isso. Certo. Notificar os casos de doenças, né, ser prevalentes. Entendeu? Entendi. Ótimo. Se algum aluno tiver alguma questão a perguntar alguma coisa, pode perguntar, viu? Estão aí babando contigo, viu? Tô morrendo de ciúmes, né? Quero deixar isso registrado, né? Né, B? Olha só, tem gente que diz que tá gritando em casa de alegria porque você chegou, mas tudo bem. Meu áudio tá... Estão dizendo que meu áudio está ruim. Realmente, está cortando um pouco. Veja, para não movimentar muito, ou a conexão, ou no computador, ou no celular, você mexe um pouquinho que resolve. Olha só, para continuar, você me escuta direitinho, né? Estou escutando. Para continuar, ótimo. Para continuar, quais são os critérios para a introdução de uma doença nessa lista de doenças de notificação compulsória? Existe algum critério? Se tiver, qual é? Existe. Então, as doenças, elas não entram nessa lista de maneira aleatória. Elas precisam ter... O Ministério traçou um critério. O primeiro critério é a magnitude. A magnitude significa o quê? Qual a frequência dessa doença? Essa doença, caso, essa doença tem uma prevalência grande, uma incidência grande no país, né? Então, responde a esse critério, ela é colocada. O segundo critério é a transcendência, né? Que quer dizer o quê? Existe a possibilidade de hospitalização, sequela ou óbito por essa doença? Também, se ela responde a esse critério, ela é introduzida também nessa lista, né? Que é uma lista grande, mais grande. Para introduzir alguma história é a vulnerabilidade. Ou seja, existe forma da gente prevenir, tratar, né, evitar que essa doença ocorra. Existem recursos tecnológicos que respondem a esse critério, é colocada dentro da... Certo, Bia, deixa eu te falar uma coisa, tá cortando um pouco. Se tiver mais alguém aí na tua casa que esteja te escutando, é bom que coloque o fone, porque senão ficamos ouvindo duas ao mesmo tempo. E no caso, você, se tiver sem fone, se aproxima mais, certo? Ou do celular ou do computador, para ficar mais fácil de entender, certo? Certo. Pronto, porque Michael mesmo disse que não entendeu algumas partes, porque tá cortando algumas vezes. Você quer repetir ou depois a gente manda para eles? Você pode repetir? Eu vou repetir. Então, a pergunta foi: quais são os critérios para introduzir uma doença na lista de doenças de notificação compulsória no Brasil? Então, o primeiro critério
Quer dizer o quê? A doença, ela acontece com muita frequência, né? Está Uhum. melhorando? Mais ou menos. Então, se a doença Vá. acontece com muita frequência, se ela acontece com muita Certo. frequência, ela já está dentro do critério para ser introduzida na lista. O outro Aham. critério é a ascendência. Número de hospitalizações, óbitos por essa doença, né? Sequelas que essa doença venha gerar no indivíduo. Então, se ela se enquadra nesse perfil, ela também é introduzida dentro da lista de notificação compulsória. E o outro critério também é a vulnerabilidade. Porque Uhum. tecnológico para A prevenção vulnerabilidade. A vulnerabilidade continua de daí. recursos tecnológicos, né? A doença Ah. pode ser tratada, a doença não tem recursos para oferecer tratamento e cura dessa doença. Então, se a doença responde a esse critério, ela é introduzida na lista de notificação compulsórias do Brasil, né? A lista brasileira de notificação compulsória. Entendi. Bia, eu tenho que te falar uma coisa. Você pode ser xeretada pelos alunos, mas minha tia mais querida do mundo, Emília Bulhões, acabou de entrar. E eu estou me sentindo poderosa. Sigamos então. Podemos seguir? Podemos Michael disse que sim. deu para entender aí agora, viu? Ô, Bia, explica a gente um pouquinho o seguinte. Quais são os principais conceitos definidos pela portaria 204, lá de 2016, no que diz respeito à notificação compulsória de doenças e agravos? Bom, a portaria, ela é bem didática, né? Ela traz Uhum, questões fáceis de serem entendidas porque ela traz conceitos para o indivíduo leigo que te pegar a portaria e entender do que se trata. Então, a portaria ela é bem uhum, didática. Um deles é o conceito de agravo, porque a gente uhum. notifica só doença, né? Então, nós notificamos doenças, agravos e eventos de interesse em saúde pública. Então, ele conceitua. Tô- Está me ouvindo? Bia, estão falando o seguinte: se seu celular estiver apoiado em alguma coisa, é bom que você retire, que facilita mais. Se estiver apoiado. Tenta colocar em sua mão, Então mostrar foi para mais a teu mão. rosto. Pronto. Vamos ver agora. Melhorou Será que melhorou? muito. Melhorou? Muito. Muito. Pronto. Então, você estava apoiada no suporte. Pronto, ficou Pronto? melhor assim. Obrigada pela dica aí, Mili. Tá vendo? Foi Jamila e foi? Foi, foi. Sabida. Então vamos continuar. Então, a Aham. portaria prática, ela traz conceitos para que todos possam entender, né, seus termos. Que a portaria ela é um ato administrativo interno do Ministério da Saúde, não tem poder de lei, porque não passou pelo Poder Legislativo, mas ela é uma determinação do Ministério da Saúde. Então, essa portaria, ela traz as orientações de como deve ser a notificação compulsória, e, além disso, ela destrincha, ela diz o que é cada palavra que, porventura, alguém possa não ter entendimento. A primeira é o agravo. Então, o Ministério traz descrito que é o agravo, que é um dano, perdão, que vem a causar lesões, né, física ou mental, em exemplo, violência doméstica. Violência doméstica Certo. contra o deficiente físico, violência doméstica contra a mulher, contra a criança. Então, isso é um agravo. Então, a gente não Uhum. só notifica, a gente notifica situações de agravos, que tem esse sentido Certo. aí na portaria. O outro conceito principal também que a portaria traz é o conceito de doença, que é a doença propriamente dita, né? A enfermidade propriamente dita, Entendi. né? Que estão presentes na lista de notificação compulsória. Além disso, também, o Ministério traz, a portaria traz também um conceito de autoridade de saúde.
Quando uma portaria diz que as autoridades de saúde têm o dever e a obrigação de notificar os casos, ela quer dizer que a autoridade de saúde é qualquer profissional de saúde ou qualquer gestor, né, que trabalha em serviço público ou privado. Porque muitas vezes a gente pensa no SUS somente como serviços de ordem pública, mas no caso das autoridades de saúde, a portaria traz também como indivíduos que prestam serviços ao SUS, em unidades privadas, e todos os profissionais que trabalham em unidades públicas de saúde. E, além disso, o último conceito, que é um conceito também de difícil entendimento, mas que, no geral, significa então, qualquer evento que aconteça em animais. Interesse para 5, a raiva e a morte, né, de qualquer animal. Então, outro. Que possa ter a febre amarela. Está me escutando, não, Ale? Só um minutinho. Não. Melhorou aí, Bia? Melhorou, tá me eu ouvindo tô direitinho? Eu te ouço bem, Ale. Eu só estou Porque eu preocupada não se tô você... te ouvindo agora. Não? Mandaram eu baixar aqui um pouquinho o meu, eu vou ver aqui. Olha só, para continuar, então, alguma pergunta, gente? Vocês estão entendendo? Não tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Tá me ouvindo, Bia? Tô. Eu não tô te Perfeitamente. ouvindo, Bia. Não? Não. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Eu só não tô entendendo Bia. E tá tudo aqui ok, viu, Ale? Bem, eu vou seguir. Você tá ouvindo, Bia? Você consegue ouvir, Bia? Eu tô ouvindo você. Fala aí, Bia. Não está me ouvindo? Tá ouvindo? Vai ser o jeito Olimpo passar para mim aqui. Deixa eu te falar. Digamos que eu seja uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, eu trabalho no hospital ou no PSF e eu receba alguém com algum tipo de doença que seja necessária essa notificação compulsória. Como é feita a ocorrência dessa notificação? Como é que eu vou fazer essa notificação da doença de notificação compulsória? Então, continuam dizendo aqui que não está dando para ouvir, Ale. Ficou boa agora, estou ouvindo todos. Você me ouviu, Bia? Eu estou te ouvindo bem. Então, eu posso continuar? Está dizendo aqui que minha voz está distante. Não tá dando pra ouvir. Ninguém tá me ouvindo? Eu tô me ouvindo. Eu estou te ouvindo. Bia, você me escuta agora? Escuto bem. Mas eu não te Alguém escuto, botou viu? Eu vou aqui, repetir a ótimo. pergunta. Responderam Tá? agora que agora. Olha só, a gente sabe, quem trabalha em USF ou trabalha em hospital, no caso de receber um paciente, cliente, que esteja com uma doença, que esteja na listinha de notificação, como é que ele vai fazer essa ocorrência de notificação compulsória da doença que o paciente está apresentando naquele momento? Sim, então vamos a essa pergunta. A notificação de doenças de notificação compulsória ela é feita baseada em semanas epidemiológicas. Tá nada. Tá ouvindo não, Ale? Não? Eu não te escuto. Os outros estão escutando? Responde aí, Simone. Estão te escutando. Só eu Então, que não te escuto, mas a Olímpia vai me orientando aqui. Só você que não está me escutando. Então tá ok, vamos. Então, a notificação de doenças ela é feita baseada em semanas epidemiológicas, certo? Por qualquer profissional de saúde que tenha o primeiro contato com um paciente que tenha um caso suspeito ou confirmado da doença. Além de ser uma doença, pode também ser uma grave ou um evento, né, de interesse em saúde pública. Já estão falando aqui que estão me escutando bem, viu, Ale? Acho que o problema é aí no seu áudio.
o seu fone. Ok? Pronto. Então, as notificações, elas são divididas em notificações semanais, notificações imediatas e as NotNegs, que são as notificações negativas. Então, vamos para o primeiro. As notificações semanais, elas devem ser feitas semanalmente. Ou seja, o profissional de saúde que teve o primeiro contato com o paciente com suspeita ou caso confirmado da doença, ele tem até 7 dias para notificar ao Ministério da Saúde, a sua Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. Geralmente é do menor para o maior, né? Por conta da hierarquia. Então, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. E, além de ser semanalmente, a doença também pode estar incluída no critério de ser notificada imediatamente, como é o caso da Covid-19. Então, qualquer caso suspeito ou confirmado de Covid, o município profissional tem até 24 horas para fazer essa notificação, porque é uma doença de notificação imediata. Ela não pode esperar. Essa notificação tem que ser feita online, imediatamente, para depois gerar todos aqueles dados que nós conhecemos, né? Desde março, todos os dados do Covid, todos aqueles dados juntos, né? Eles formam esse banco de dados gigante que nós temos acompanhado ao longo desses meses, né? E, além desses dois, semanais e imediato, temos também as notificações negativas. As notificações negativas são aquelas notificações que o profissional de saúde, naquela semana epidemiológica, não identificou nenhum caso daquelas doenças que estão naquela listinha de notificação compulsória. Então, ele notifica negativamente. Ou seja, naquela semana epidemiológica, nenhum dos nossos profissionais identificaram nenhuma doença que conste na lista de notificação compulsória. Então, a notificação é feita nessas 3 bases. Notificação imediata, 24 horas, notificação semanal, 7 dias, e a NotNeg, que é a notificação negativa, onde o profissional informa a sua secretaria que não aconteceu nenhuma daquelas doenças que constam na lista de notificação compulsória. Tá ok, Ale? Tá ouvindo? Bia, Jéssica está perguntando qual o Sim. período de incubação das doenças. Você ouviu a pergunta? O período de incubação das doenças, Acho que varia muito, né? Depende da doença, né? Jéssica, sei, estou vendo aqui. Depende da doença, Jéssica. Tem doenças que o período de incubação é longo, tem doenças que o período de incubação é curto. Então, depende da doença, para a gente poder lhe dar essa resposta aí. Certo? Está ouvindo? Pode continuar, Lu. Verdade. Olha só, é sabido que a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, odontológicos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e qualquer pessoa no exercício da profissão, bem como aqueles que são responsáveis por organizações e estabelecimentos de saúde pública ou privada, conformidade sempre com a lei número 6.259, né? Desde lá de 1975, não é isso? Existe alguma punição para os profissionais que não fizerem essas notificações de forma adequada? Existe sim a lei. É o seguinte, como o sistema de notificação compulsória, ele é baseado na lei 80, né? É uma das leis orgânicas do SUS, o profissional tem o dever de fazer a notificação de qualquer doença, agravo, qualquer evento de interesse em saúde pública. Ele tem o dever. Então, se ele não fizer essa comunicação, ele vai estar ferindo o Código de Ética Profissional.
a lei do exercício profissional, que ele obriga, porque essa é uma das funções do profissional de saúde. E no caso do estupro de vulnerável, das agressões ao idoso, da violência doméstica, né, mais ainda, porque aí torna-se uma contravenção penal. O profissional que omite uma informação dessa, ele está contribuindo para que aquela agressão continue. Então, aí cai por terra a questão do sigilo profissional, né, a lei que a gente conhece muito bem, quando a gente dá aula sobre ética, a gente fala muito de sigilo profissional, você não contar o que se passa entre as quatro paredes do consultório, mas no caso de vulnerável, de violência, de idoso, de deficiente, a lei te protege em relação à quebra desse sigilo. Você pode quebrar o sigilo, como foi o caso da criança que nós acompanhamos, né, de 10 anos, estuprada pelo tio, né, que todo mundo ficou sabendo. Então, ali foi uma quebra de sigilo, mas foi uma quebra de sigilo visando o bem-estar da criança. Então, a lei protege o profissional que denunciou o caso, e caso ele se omitisse, visse a criança gestante, ou agredida, ou uma mulher violentada, e não fizesse o comunicado às autoridades, ele estaria contribuindo, né, para a permanência dessa agressão. Então, seria uma contravenção penal. Então, aí ele iria responder, né, perante o seu órgão de classe, né, seja lá o COREM, ou seja, qual for o órgão de classe que o profissional pertença, e iria responder pela omissão desses dados. Então, o profissional, ele pode ser penalizado, sim, por não prestar essas informações. Ok? Ô Bia, muito pertinente sua fala, viu? Realmente, o profissional ele tem que manter o sigilo entre paciente e profissional, mas, dado essas situações que comprometem a vida da pessoa, né, do paciente, é claro que tem que ser chamado, no caso, se for o técnico de enfermagem, tem que falar com o enfermeiro, tem que chamar assistente social, e muitas vezes até a polícia, né, e o funcionário acaba ficando resguardado, né, porque, no caso, é para salvar alguém. Vânia está perguntando aqui qual a maneira certa de atender esse paciente. No caso, esse paciente que está com a doença Ele fala de aqui notificação, Vânia, seria isso? Deixa eu ver aqui. Eu entendi dessa forma. Você entendeu assim? Não, eu não Qual vi a maneira certa de atender esse paciente? O paciente que possui uma doença de notificação compulsória? Será que é isso que ela quer dizer? Está me ouvindo? Se ela quis dizer em relação às doenças de notificação compulsória, porque é o seguinte. Isso, deve ser isso. As doenças de notificação compulsória, elas geralmente são infecciosas e parasitárias. É por isso que elas estão incluídas nessa lista, porque a partir do momento que a doença é infecciosa e parasitária, existe o risco de contágio, como é o caso da Covid, como é o caso da hanseníase, tuberculose, etc., né? Então, os dados desse paciente vai para o sistema de dados, né? Mas é um sistema de dados sigiloso. Talvez seja nesse sentido que ela esteja falando, né? É um sistema de dados sigiloso, ou seja, ninguém vai espalhar por aí que o indivíduo é portador de uma tuberculose pulmonar, ou é portador de HIV, AIDS, ou de hanseníase, né? Então, é um sistema sigiloso. Então, quando o paciente chega com um quadro desse, é feito o registro, né, naquela ficha do SINAM, né, que é o Sistema Nacional de Agravo de Notificação, que a gente conhece, já tá todo mundo calejado de saber, né, dessa fichinha, né, e é preenchida a ficha do SINAM com todos os dados do paciente, endereço, ponto de referência, que é importante, né, para depois a gente localizar o indivíduo. E aí esse indivíduo, essa ficha vai para a Secretaria Municipal de Saúde e fica a nível de Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente precisa conhecer os casos para poder intervir,
buscar os contatos e tratar caso na redondeza ou durante, né, ou na família, alguém tenha se contaminado, né, com o vírus, a bactéria, o protozoário, seja lá qual for o agente causador da doença. Ô, Bia, Tamires está perguntando aqui como deve ser o atendimento de pessoas com Covid-19. Embora a gente esteja mais direcionado para essa área de como fazer a notificação compulsória, né? Iramar, eu acho que até falou um pouco sobre isso, eu não sei se Tamires assistiu, né? E Ronês está falando o seguinte, que no caso da Covid-19, tem de 2 a 14 dias para a doença se manifestar. Nesse caso, ela pode se manifestar com agravos nesse período. Então, veja aí o que é que você tem para dizer. Zé, José Onês, né? É José, do ProSub. Então, é o seguinte, Zé. Nesse período, ele colocou bem específico, né? Tem de 2 a 14 dias para, no Covid-19, nesse caso, manifestar graves nesse período. Sim, porque a Covid-19, ela tem se mostrado uma doença traiçoeira, né? Uma doença traiçoeira. Então, o paciente, ele está aqui conversando com você agora, daqui a meia hora, ele precisa de ventilação mecânica, né? Então, mesmo que o indivíduo esteja em casa, sob vigilância, com distanciamento social, mantendo todas as regras de distanciamento preconizadas pelo Ministério, ele pode, nesse período, agravar, né? Ele pode agravar. E foi o que levou o Ministério e a OMS a mudar os critérios de procura aos prontos-socorros. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que de julho para cá, o critério para a procura dos prontos-socorros mudou. Antes, a gente dizia ao paciente, fique em casa, controle sua febre e só venha ao pronto-socorro se você estiver com muita falta de ar. Então, do meado de julho para cá, isso mudou, porque os médicos começaram a perceber que dizer ao paciente que ele só venha quando estiver com muita falta de ar é o que tem levado muitos pacientes a óbitos desnecessários. Então, agora, os critérios são qual? Aos primeiros sinais e sintomas da Covid, que é a febre, né? A dificuldade de sentir o gosto, de perceber o cheiro das coisas, procure atendimento médico imediato, porque agora os hospitais estão menos afogados, digamos assim, né? Desafogou um pouco o sistema. E eles estão chamando os pacientes de maneira mais precoce para o atendimento imediato e não esperar chegar aquela crise, né? Que a gente chama da síndrome da angústia respiratória aguda, que o paciente já chega precisando de uma UTI, precisando de intervenção respiratória. Certo? Vamos ler. Boa pergunta. Ô, Bia, a gente sabe que, com relação ao Covid, principalmente, a gente sabe que a notificação tem sido bem menor do que a realidade, né? Porque muita gente tem os sintomas mais leves, ficam em casa, acabam não notificando que estão com a doença, ou até por conta de fazer só tardiamente os testes, ou nem fazer o teste, né? Mas qual é a importância da notificação, da ocorrência de doenças de notificação compulsória pelo profissional de saúde que recebe esses pacientes, ou que tem conhecimento, né, desses pacientes que estão com essas doenças? Então, a importância, primeiro, é identificar o indivíduo com essa doença infecciosa ou parasitária, porque ele é um transmissor, um potente transmissor, né, um potencial transmissor da doença. Então, localizando esse indivíduo, a gente quebra o elo de transmissão. Então, a gente quebrando o elo de transmissão, a gente reduz o número de casos. Então, é importante o profissional ter a sensibilidade
de fazer o diagnóstico tanto dos casos suspeitos quanto dos casos confirmados. E além das doenças, como nós já falamos, os eventos e os agravos, que são as agressões, tentativa de suicídio, né, automutilações, né, acidente de trabalho com óbitos, eventos adversos pós-vacinal, né, em crianças ou adultos que tenham levado também a óbito. Então, a importância é isso, quebrar o elo de transmissão, né, da doença. Porque se a gente quebra o elo de transmissão, a gente evita que outras pessoas adoeçam. Então, esse aí é o pulo do gato, né, da notificação compulsória no Brasil. Ô, Bia, João está perguntando o seguinte: caso a Sim. pessoa que esteja assintomática, ela pode transmitir o vírus da Covid-19, ela pode transmitir para mais pessoas ou ela não transmite o vírus para outras pessoas? Transmite. Foi João? Quem foi que perguntou? João? Foi João, Ale? Foi. Transmite sim, viu? E quem é assintomático, transmite mais do que quem tem João. o sintoma. De que quem tem um sintoma. João. Porque quem tem o sintoma, toma todas as precauções, a mais do que quem não tem. Então, quem não tem, ele está despercebido, ele passa despercebido no meio dos amigos, na família, né, no ambiente de trabalho, ele passa despercebido e, às vezes, afrouxa as medidas de prevenção e controle da doença. Então, quem está assintomático, João, com certeza transmite. E o que é pior, a maioria dos brasileiros são assintomáticos. Então, a maioria de nós estamos em casa, né, que não estamos sentindo nada, somos potenciais transmissores da doença, sim. E mais do que os que são sintomáticos, porque quem está com sintoma redobra os cuidados. E quem não está sentindo nada, muitas vezes relaxa. Não é isso? Bia, a gente sabe que tem situações que nem todos enxergam como patológicas. Por exemplo, situações como a violência doméstica, a automutilação, você até já falou um pouco sobre isso, e tentativa de suicídio, né? Mas essas situações, elas são contempladas na lista mesmo lá de notificação compulsória? Sim. Então, a violência doméstica contra os idosos, mulheres, crianças, deficientes físicos, as agressões de qualquer natureza, acidentes de trabalho que levem a óbito, as complicações graves de eventos pós-vacinais. Vacinou a criança foi a óbito. Então, essa é uma notificação imediata. O profissional tem 24 horas para informar isso à sua secretaria de saúde. Não pode deixar passar despercebido. Então, esse tipo de situação, esses tipos de situações, eles estão contemplados na lista de notificação compulsória, sim. E muita gente não sabe disso, né? Que esses eventos estão contemplados porque eles se baseiam no ECA, na Lei Maria da Penha, se baseia no Estatuto do Idoso, se baseia no Estatuto do Deficiente Físico. Então, não é à toa, né? Então, existe um arcabouço legal que permite que esses agravos, esses eventos estejam na lista de notificação compulsória, ou seja, é obrigação do profissional, é dever, é até um dever de cidadania, não é uma caridade você pegar uma criança que foi vítima de uma violência, né, violência doméstica, e revelar esse caso ao Conselho Tutelar, né, para poder barrar o ciclo de agressão, né, à criança. Então, elas estão contempladas, sim, e é uma obrigação do profissional, né, identificar esses casos. Às vezes são coisas sutis, né? Uma queimadura na palma da mão. Verdade. Né? É bem assim. A criança que apanha na sola do pé, a criança que chega sem o chumaço de cabelo, com a orelha, né? Então,
Às vezes são coisas sutis que a família faz e que acha que o profissional de saúde não vai identificar. Mas o profissional de saúde treinado, né, com o olho vivo, que nós só temos olhos vivos, né, Ale? A gente percebe coisas que às vezes uma pessoa comum não percebe. Mas o profissional de saúde que está atento, que está no dia a dia de uma pediatria, ele tem a maturidade de identificar esse caso e informar as autoridades competentes para agir, né, e quebrar o ciclo de violência. Certo. Ô, Bia, foi bom você falar isso, porque às vezes a gente pode até achar que não seja da alçada, né, da enfermagem, da equipe de enfermagem, né, esse tipo de cuidado com o cliente. E assim, a gente tem que estar atento a coisas como se a criança olha muito para os pais na hora de falar, de responder as questões, né? Ah, você está sentindo isso? Olha para o pai, olha para a mãe. Isso pode ser um indicativo já de abuso, né? E assim, a mulher que sempre vem para o posto ou para o hospital, ah, eu caí da escada. No outro dia bateu na parede. Isso tudo tem que ser observado. Por quê? Porque, de repente, você é o único que pode auxiliar esse paciente nesse momento, né? Você é a única pessoa que tem o poder, nesse momento, de estar ali tentando interferir de alguma forma, né, para ajudar esse paciente. Uhum. Podemos seguir? Podemos, sim. Então, vamos lá. Quem é da área de enfermagem já tem o conhecimento sobre algumas doenças que são de notificação compulsória, como botulismo, cólera, febre amarela, influenza, a gente já sabe, dentre tantas outras a gente já sabe. Mas saiu uma nova portaria do Ministério de Saúde com relação às doenças de notificação compulsória. O que muda a partir dessa nova portaria? Que novas doenças entram, né, como notificação compulsória? Sim, então vamos a essa pergunta. Então, a portaria mais recente que trata desse tema é a portaria 1061, bem recente, de 18 de maio de 2020. Então, essa portaria de 18 de maio de 2020, que é a portaria 1061, ela vem para fazer alguns ajustes numa portaria anterior, que é de fevereiro também de 2020. E essa portaria nova, ela inclui 4 doenças novas, que há um bom tempo, nenhuma doença foi incluída mais nessa lista. São 48 doenças, né? E há um bom tempo, doenças não eram incluídas na lista de doenças de notificação compulsória. Mas agora, em maio desse ano, 4 doenças foram incluídas. A primeira que foi incluída foi a doença de Chagas crônica, que até então, somente a doença de Chagas aguda é que constava da lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Mas, a partir de maio desse ano, a doença de Chagas crônica entra como notificação semanal. Ou seja, o profissional que identificou qualquer doença, a doença de Chagas crônica, ele tem até 7 dias para fazer essa notificação à sua Secretaria Municipal de Saúde. E a aguda, que já constava da lista anteriormente, ela é de notificação imediata, né? Então, a aguda é imediata e a crônica é semanal, ou seja, 7 dias. A outra doença é uma doença conhecida por todos como a doença do pombo, que é criptococose. Não sei se a maioria já ouviu falar. É uma doença que tem atingido os grandes centros urbanos, né? Porque é uma doença atribuída às aves e mais aos pombos, que ela se dá pela aspiração da poeira, né? Da poeira produzida, né? Presente no pombo. Então, quando dizem assim, quando o pombo voar, bater asa, não aspire aquele pó, né? Aquela poeira próxima ao pombo. É uma doença grave, né? Que dá lesões cerebrais, lesões musculares, lesões em vísceras. É uma doença grave, né? E que tem matado muitos brasileiros, muita gente não sabe disso. E as outras duas são 2 tipos de micoses,
que às vezes a gente menospreza a micose. Ah, a micose é uma bobagem, não. Esses dois tipos de micoses que foram introduzidos na lista do Ministério da Saúde são micoses que afetam o ser humano através do aparelho respiratório, afeta os órgãos internos, principalmente o pulmão. Então, essas 4 doenças, elas foram introduzidas recentemente, né, agora no mês de maio, na lista de doenças de notificação compulsória, né? Então, o Ministério, periodicamente, faz uma avaliação dos atestados de óbito, né, frequentes, que doenças estão mais frequentes, e faz uma avaliação para ver se essas doenças que estão tendo mais frequência merecem entrar nessa lista de doenças de notificação compulsória brasileira. Certo? Ale? Cadê os meninos? É verdade, Bia. Eu já trabalhei algumas dessas doenças quando eu dei aula sobre saúde do trabalhador no curso de segurança do trabalho. E são importantes, é importante estudar sobre elas para a gente ter até uma noção, porque algumas delas têm um nome meio assim esquisito, mas quando você vai para estudar, você percebe, né, a importância de falar sobre elas. Bia, como a gente sabe, o tempo corre muito, né? E os alunos estão aqui te parabenizando muito, amando, né? Dizendo que aprenderam muito também no PSF com você. E eu queria que você fizesse seus agradecimentos, se despedisse do pessoal. Se alguém quiser ainda fazer uma pergunta, pode fazer. Mas eu queria que nesse momento você falasse um pouco com seus aluninhos, né? Para a gente ir concluindo, tá bom? Tá ok, Ale. Então, eu pretendo concluir esse... Deixa eu voltar aqui. Eu pretendo concluir essa nossa conversa, como você iniciou dizendo que é um tema bem propício, né, para o momento que estamos vivendo. A gente não para de falar em doença, a gente não para de estar com medo, todo mundo está com medo, eu sou grupo de risco, né? Estou em casa há muito tempo e a gente não para de pensar em Covid-19. Né? A gente não para de pensar em Covid-19. Mas eu quero finalizar esse nosso encontro parabenizando o nosso SUS, né? Que até então, desde 88, muitos banalizam a ação do SUS, muitos achavam até pouco tempo, ou tem uns ainda que ainda acham que o SUS é um serviço de pobre para pobres, e agora o SUS está mostrando o contrário, né? O SUS está mostrando o contrário. O SUS está mostrando que ele tem capacidade, a partir de seus profissionais, de suas estruturas, muitas vezes sucateadas, que a gente consegue dar conta de uma catástrofe humanitária que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? E o SUS tem dado conta, porque eu sempre digo aos meus alunos, nós temos o melhor serviço de saúde pública, gratuito, é o do Brasil. O melhor serviço de saúde do planeta é o nosso. Não existe nenhum país que tenha a nossa cultura, os nossos profissionais, as nossas equipes de saúde da família, os nossos médicos, os enfermeiros, os técnicos e todos os outros, né? Que estão de parabéns. Por quê? Porque o SUS está dizendo, estou aqui. O SUS é um jovem, né? O SUS é mais jovem do que eu. Eu sou mais velha do que o SUS, né? O SUS é um adulto jovem que está mostrando que tem força, que já salvou muitos brasileiros. Os que não conseguiu salvar, infelizmente, por conta da agressividade do vírus, por conta das estruturas, falta de estrutura para poder dar assistência. Mas, no geral, o nosso SUS tem mostrado por que ele foi criado em 88 e ele tem dado uma assistência legítima que os brasileiros merecem, né?
Então, para quem nunca acreditou no SUS, está aí agora a resposta. Está aí a resposta do SUS aos que nunca acreditaram nele. Eu sempre acreditei no SUS. Sempre apoiei o SUS, sempre puxei meus alunos a acreditar no SUS. E, de qualquer forma, os que não conseguiram superar a barreira do Covid-19 e faleceram, e os que conseguiram superar a barreira do Covid e que estão vivos, né? O SUS esteve presente, ou na morte ou na vida, mas nós estamos caminhando para uma maior valorização do SUS depois disso tudo, né? Muita gente que sempre escrachou o SUS agora está vendo que sem ele, o que seria dos que estão vivos? O que seria de nós, né? Então, o SUS está de parabéns, as nossas equipes, o que nós temos feito pelos nossos alunos, Ale, né? O que nós temos feito pelos nossos alunos em termos de passar confiança, conteúdo, capacidade técnica para trabalhar em serviço público de saúde. Então é isso, a mensagem que eu deixo é essa. O nosso SUS está de parabéns e nós esperamos que isso tudo acabe para que nós possamos novamente nos abraçar, nos confraternizar, abraçar nossos alunos, né? Que é o que nós gostamos muito de fazer. E eu agradeço a todos, saudades de todos os meus alunos, meus colegas profissionais, né, que trabalham comigo, mas em breve nos veremos em outras condições. Assim eu espero, ok? Um beijo a todos, boa noite. Bia, você não converse sobre idade, não, que você é linda, maravilhosa, inteligentíssima, e eu não vou entrar nesse mérito de idade, tá? Mas você tem toda a razão ao falar sobre o SUS, principalmente no momento em que o SUS vinha sendo sucateado, em que estavam tentando derrubar o SUS, acabar com o SUS, né? Vem essa pandemia para reafirmar a necessidade que existe de ter um sistema, né, único de saúde. Lembrando que eu tenho plano de saúde, você pode ter plano de saúde, mas nós temos direito, sim, ao SUS, porque nós pagamos impostos, todos têm direito. E, assim, nesse momento, principalmente de pandemia, as pessoas estão sendo socorridas por quem? Pelo SUS, né? E assim, eu vejo os nossos colegas que trabalham na linha de frente, eu tenho sobrinhos que são médicos, também trabalham na linha de frente, minha cunhada é dentista, mas está fazendo um papel de enfermeira, de dentista, de tudo, né? Lutando contra a Covid pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, eu tiro meu chapéu para essas pessoas que mesmo diante de tanto estresse, de tanto medo de adoecer, medo de sucumbir, quantas pessoas, como Rochelle, tiveram que se afastar 2 vezes, né, por conta da pandemia, por ter sido exposta, né, da forma mais difícil possível, e nós temos que valorizar, sim, o SUS e não permitir que nada, nem governo nenhum, destrua isso que foi conseguido com tanta luta, né? E, nesse momento, Bia, eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado o seu tempo e dado tanto conhecimento para a gente. A gente sabe que não se fala tanto sobre essas doenças de notificação compulsória e você tem uma aula, assim, maravilhosa. Você é incrível, todo mundo te ama muito, todos os alunos são apaixonados por você. A gente tem as nossas diferenças, você sabe por quê, né? Mas é aquela coisinha mas que a gente não pode falar aqui. Eu queria agradecer também ao diretor que está presente, do CEPS Adélia Teixeira, pelo apoio, né, pela divulgação das nossas lives. A nossa coordenadora Priscila, super cuidadosa, ela 10 minutos antes disse: Alê, já mandei para os grupos, está tudo pronto aí, está tudo pronto, está tudo certinho, já conversei com Bia, né?
Eu queria agradecer também aos professores que estão nos prestigiando nessa noite, aos líderes de classe, a cada aluno que entrou aqui. Eu queria agradecer também aos nossos familiares, né, Bia, que nos prestigiaram nessa noite. Eu vi minha tia, Emília, eu vi aqui minha cunhada, Isis, que é dentista. Eu fico, assim, emocionada de ver essas pessoas dando o seu tempo também para assistir e aprender mais com a gente. Porque, como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. E eu queria encerrar falando uma frase que não é minha, de um autor desconhecido, que diz o seguinte: a enfermagem é a arte da ciência complexa e indispensável na saúde. Então, que cada um de nós possamos aprender mais, que cada um de nós possamos nos doar de novo, viu? Você é um amor do meu coração, você sabe disso. Eu te amo, Ale, você sabe. Nossa diferença é só aquela, não é? Então, um beijo, tchau para todo mundo e até a próxima. Tchau. Beijos. Entre a gente, Beatriz, além de ser enfermeira, ela tem pós-graduação em obstetrícia, saúde coletiva, educação profissional. Além disso, ela ainda é graduada, né, em ciências biológicas, é preceptora de estágio e, além disso tudo, é professora do curso de enfermagem, do técnico de enfermagem do CEPS Adélia Teixeira. Boa noite, Bia, bem-vinda. Boa noite, Ale. Obrigada pelo convite, querida. Que maravilha estar com você. Todos os alunos estavam muito ansiosos por essa live, né? Porque todos são muito apaixonados por você, né? Agora, graças a Deus, deu tudo certo. Bia, eu achei muito pertinente o tema escolhido para essa noite, que é doenças de notificação compulsória, atualizações. Por quê? Porque nossos alunos, eles acabam aprendendo desde cedo que devem anotar tudo o que acontece, seja no hospital, seja no SF, onde for, ele tem que anotar tudo do paciente no prontuário. Mas nós sabemos que existem algumas doenças que precisam ir além do prontuário, elas devem ser notificadas. E aí vem a questão para que você esclareça para a gente o que vem a ser esse sistema de notificação compulsória. Então, vamos começar nosso bate-papo, né, Ale? Então, certo. É o seguinte, resumir em poucas palavras o que é o sistema é um pouco difícil, né? É uma tarefa difícil. O sistema de notificação compulsória brasileiro, ele faz parte de um dos capítulos do Manual de Vigilância Epidemiológica. E esse manual tem mais de 800 páginas. Então, tentar resumir é uma tarefa difícil, mas esclarecer para o entendimento de todos. Então, esse sistema de notificação compulsória, ele tem um histórico, né? Esse histórico onde ocorreram as primeiras tentativas de sistematizar informações sobre doenças, ocorrências, né? Prevalência, incidência. Em 1975, esse sistema aperfeiçoou um pouco. Mas ele só veio mesmo a ficar robusto em 88, com a Constituição, né, e novos conceitos dados ao processo de saúde doente. Então, esse sistema é uma ferramenta, né, do Ministério da Saúde, todos os órgãos de gestão, secretarias municipais e secretarias estaduais, para conhecer o perfil populacional em relação a doenças e assim traçar um plano de ação para controle, combate, né, e prevenção das doenças. Então, certo. Notificar os casos de doenças, né, ser prevalente. Entendeu? Entendi. Ótimo. Se algum aluno tiver alguma questão a perguntar alguma coisa, pode perguntar, viu? Estão aí babando contigo, viu? Tô morrendo de ciúmes.
né? Quero deixar isso registrado, né? Né, B? Olha só, tem gente que diz que tá gritando em casa de alegria porque você chegou, mas tudo bem. Meu áudio tá... Estão dizendo que meu áudio está ruim. Realmente está cortando um pouco. Veja, para não movimentar muito, ou a conexão ou no computador ou no celular, você mexe um pouquinho que resolve. Olha só, para continuar, você me escuta direitinho, né? Estou escutando. Para continuar, ótimo. Para continuar, quais são os critérios para a introdução de uma doença nessa lista de doenças de notificação compulsória? Existe algum critério? Se tiver, qual é? Existe. Então, as doenças, elas não entram nessa lista de maneira aleatória. Elas precisam ter... O Ministério traçou um critério. O primeiro critério é a magnitude. A magnitude significa o quê? Qual a frequência dessa doença? Essa doença, caso, essa doença tem uma prevalência grande, uma incidência grande no país, né? Então, responde a esse critério, ela é colocada. O segundo critério é a transcendência, né? Que quer dizer o quê? Existe a possibilidade de hospitalização, sequela ou óbito por essa doença? Também, se ela responde a esse critério, ela é introduzida também nessa lista, né? Que é uma lista grande, mais grande. Para introduzir alguma história é a vulnerabilidade. Ou seja, existe forma da gente prevenir, tratar, né, evitar que essa doença ocorra. Existem recursos tecnológicos que respondem a esse critério, é colocada dentro da... Certo, Bia, deixa eu te falar uma coisa, tá cortando um pouco. Se tiver mais alguém aí na tua casa que esteja te escutando, é bom que coloque o fone, porque senão ficamos ouvindo duas ao mesmo tempo. E no caso, você, se tiver sem fone, se aproxima mais, certo? Ou do celular ou do computador, para ficar mais fácil de entender, certo? Agora. Certo. Pronto. Porque Michael mesmo disse que não entendeu algumas partes, porque tá cortando algumas vezes. Você quer repetir ou depois a gente manda para eles? Você pode repetir? Eu vou repetir. Então, a pergunta foi: quais são os critérios para introduzir uma doença na lista de doenças de notificação compulsória no Brasil? Então, o primeiro critério quer dizer o quê? A doença, ela acontece com muita frequência, né? Está melhorando? Mais ou menos. Então, se a doença acontece com muita frequência, se ela acontece com muita frequência, ela já está dentro do critério para ser introduzida na lista. O outro critério é a transcendência. Número de hospitalizações, óbitos por essa doença, né? Sequelas que essa doença venha gerar no indivíduo. Então, se ela se enquadra nesse perfil, ela também é introduzida dentro da lista de notificação compulsória. E o outro critério também é a vulnerabilidade. Porque tecnológico para prevenção. A vulnerabilidade continua daí. Tecnológicos, né? A doença pode ser tratada, a doença tem recursos para oferecer tratamento e cura dessa doença. Então, se a doença responde a esse critério, ela é introduzida na lista de notificação compulsórias do Brasil, né? A lista brasileira de notificação compulsória. Entendi. Bia, eu tenho que te falar uma coisa. Você pode ser xeretada pelos alunos, mas minha tia mais querida do mundo, Emília Bulhões, acabou de entrar. E eu estou me sentindo poderosa. Sigamos então. Podemos seguir? Michael disse que deu para entender aí agora, viu? Bia, explica a gente um pouquinho o seguinte. Quais são os principais conceitos definidos
pela portaria 204, lá de 2016, no que diz respeito à notificação compulsória de doenças e agravos? Bom, a portaria, ela é bem didática, né? Ela traz questões fáceis de serem entendidas porque ela traz conceitos para o indivíduo leigo que te pegar a portaria, entender do que se trata. Então, a portaria ela é bem didática. Um deles é o conceito de agravo, porque a gente notifica só doença, né? Então, nós notificamos doenças, agravos e eventos de interesse em saúde pública. Então, ele conceitua. Está me ouvindo? Bia, estão falando o seguinte: se seu celular estiver apoiado em alguma coisa, é bom que você retire, que facilita mais. Se estiver apoiado. Tenta colocar em sua mão. Mostrar mais teu rosto. Pronto. Vamos ver agora. Melhorou muito. Melhorou? Muito. Pronto. Então, você estava apoiada no suporte. Pronto, ficou melhor assim. Obrigada pela dica aí, Mili. Tá vendo? Foi Jamile, foi? Foi. Sabida. Então vamos continuar. Então, a portaria prática, ela traz conceitos para que todos possam entender, né, seus termos. Que a portaria ela é um ato administrativo interno do Ministério da Saúde, não tem poder de lei, porque não passou pelo Poder Legislativo. Mas ela é uma determinação do Ministério da Saúde. Então, essa portaria, ela traz as orientações de como deve ser a notificação compulsória e, além disso, ela destrincha, ela diz o que é cada palavra que, porventura, alguém possa não ter entendimento. A primeira é o agravo. Então, o Ministério traz descrito que é o agravo, que é um dano, perdão, que vem a causar lesões, né, física ou mental em indivíduo. Por exemplo, violência doméstica. Violência doméstica contra o deficiente físico, violência doméstica contra a mulher, contra a criança. Então, isso é um agravo. Então, a gente não só notifica, a gente notifica situações de agravos. E tem esse sentido aí na portaria. O outro conceito principal também que a portaria traz é o conceito de doença, que é a doença propriamente dita, né? A enfermidade propriamente dita. Entendi. Né, que estão presentes na lista de notificação compulsória. Além disso, também o Ministério traz, a portaria traz também um conceito de autoridade de saúde. Quando a portaria diz que as autoridades de saúde têm o dever e a obrigação de notificar os casos, ela quer dizer que a autoridade de saúde é qualquer profissional de saúde ou qualquer gestor, né, que trabalha em serviço público ou privado. Porque muitas vezes a gente pensa no SUS somente como serviços de ordem pública. Mas, no caso das autoridades de saúde, a portaria traz também como indivíduos que prestam serviços ao SUS, em unidades privadas, e todos os profissionais que trabalham em unidades públicas de saúde. E, além disso, o último conceito que é um conceito também de difícil entendimento, mas que, no geral, significa... Então, qualquer evento que aconteça em animais, interesse para 5, a raiva e a morte, né, de qualquer animal. Vou aumentar o outro. Que possa ter a febre amarela. Está me explicando, não, Ale? Só um minutinho. Não. Logo assim. Melhorou aí, Bia? Melhorou, tá me ouvindo direitinho? Eu te ouço bem, Ale. Eu só estou preocupada se você... Eu não estou te ouvindo agora. Não? Mandaram eu baixar aqui um pouquinho o meu, eu vou ver aqui. Olha só, para continuar
Então, alguma pergunta, gente? Vocês estão entendendo? Não tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Tá me ouvindo, Bia? Tô. Eu não tô te Perfeitamente. ouvindo, Bia. Não, Não. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Eu só não tô entendendo Bia. e tá tudo aqui ok, viu, Ale? Bem, eu vou seguir. Você tá ouvindo, Bia? Você consegue ouvir, Bia? Eu tô ouvindo você, né? Fala aí, Bia. Não está me ouvindo? Tá Pronto. ouvindo? Vai ser o jeito Olimpo passar para mim aqui. Deixa eu te falar. Digamos que eu seja uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, eu trabalho no hospital ou no PSF e eu receba Sim. alguém com algum tipo de doença que seja necessária essa notificação compulsória. Como é feita a ocorrência dessa notificação? Como é que eu vou fazer essa notificação da doença de notificação compulsória? Então, continuam dizendo aqui que não está dando para ouvir, Ale. Falou Ficou que boa agora, tô ouvindo todos. você me ouviu, Bia? Eu estou te ouvindo bem. Então, eu posso continuar? Está dizendo aqui que minha voz está distante. Não tá dando pra ouvir. Ninguém tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Eu estou te Bia, você me ouvindo. escuta agora? Escuto bem. Mas eu não te Alguém escuto, botou viu? Eu aqui, vou tá repetir a ótimo. pergunta, Responderam tá? agora, que agora Olha tá. só, a gente sabe, quem trabalha em USF ou trabalha em hospital, no caso de receber um paciente, cliente, que esteja com uma doença, que esteja na listinha de notificação, como é que ele Sim. vai fazer essa ocorrência de notificação compulsória da doença que o paciente está apresentando naquele momento? Sim, então vamos a essa pergunta. Ó, a notificação de doenças de notificação compulsória ela é feita baseada em semanas epidemiológicas. Tá nada. Tá Você ouvindo, não não, fala. Ale? Não? Eu não te escuto. Os outros estão escutando? Responde aí, Ela. Simone. Estão te escutando. Só eu Estão que me não te escutando, escuto, mas a Olímpio vai me orientando aqui. só você que não está me escutando. Então tá ok, vamos. Você Então, me a dá só um, notificação então? de doenças ela é feita, baseada em semanas epidemiológicas, certo? Por qualquer profissional de saúde que tenha o primeiro contato com um paciente que tenha um caso suspeito ou confirmado da doença. Além de ser uma doença, pode também ser uma grave Acho que você tem que instalar e ou um desinstalar evento, depois. né, de interesse em saúde pública. Já estão falando aqui que estão me escutando bem, viu, Ale? Acho que o problema é aí no seu áudio, no seu fone. Ok? Pronto. Então, as notificações, elas são divididas em notificações semanais, notificações imediatas e as NOTNEGs, que são as notificações negativas. Então, vamos para o primeiro. As notificações semanais, elas devem ser feitas semanalmente. Ou seja, o profissional de saúde que teve o primeiro contato com o paciente com suspeita ou caso confirmado da doença, ele tem até 7 dias para notificar ao Ministério da Saúde, a sua Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. Geralmente é do menor para o maior, né? Por conta da hierarquia. Então, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. E, além de ser semanalmente, a doença também pode estar incluída no critério de ser notificada imediatamente, como é o caso da Covid-19. Então, qualquer caso suspeito ou confirmado de Covid, o município profissional tem até 24 horas para fazer essa notificação, porque é uma doença de notificação imediata. Ela não pode esperar. Essa notificação tem que ser feita online, imediatamente, para depois gerar todos aqueles dados que nós conhecemos, né? Desde março, todos os dados do Covid, todos aqueles dados juntos, né? Eles formam esse banco de dados gigante
que nós temos acompanhado ao longo desses meses, né? E, além desses dois, semanal e imediato, temos também as notificações negativas. As notificações negativas são aquelas notificações que o profissional de saúde, naquela semana epidemiológica, não identificou nenhum caso daquelas doenças que estão naquela listinha de notificação compulsória. Então, ele notifica negativamente. Ou seja, naquela semana epidemiológica, nenhum dos nossos profissionais identificaram nenhuma doença que conste na lista de notificação compulsória. Então, a notificação é feita nessas três bases: notificação imediata, 24 horas, notificação semanal, 7 dias, e a NOTINEG, que é a notificação negativa, onde o profissional informa a sua secretaria que não aconteceu nenhuma daquelas doenças que constam na lista de notificação compulsória. Tá ok, Ale? Tá ouvindo? Bia, Jéssica está perguntando qual o Sim. período de incubação das doenças. Você ouviu a pergunta? O período de incubação das doenças, aí Acho que depende, varia muito, né? depende da doença, né? Ai, Jéssica, sei, estou vendo aqui. Depende da doença, Jéssica. Tem doenças que o período de incubação é longo, tem doenças que o período de incubação é curto. Então, depende da doença, para a gente poder lhe dar essa resposta aí. Certo? Tá ouvindo? Pode continuar, Lu. Verdade. Olha só, é sabido que a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, odontológicos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e qualquer pessoa no exercício da profissão, bem como aqueles que são responsáveis por organizações e estabelecimentos de saúde pública ou privada, em conformidade sempre com a lei número 6.259, né? Desde lá de 1975, não é isso? Existe alguma punição para os profissionais que não fizerem essas notificações de forma adequada? Existe sim a lei. É o seguinte, como o sistema de notificação compulsória, ele é baseado na lei 80, né? É uma das leis orgânicas do SUS, o profissional tem o dever de fazer a notificação de qualquer doença, agravo, qualquer evento de interesse em saúde pública. Ele tem o dever. Então, se ele não fizer essa comunicação, ele vai estar ferindo o Código de Ética Profissional, a lei do exercício profissional, que ele obriga, porque essa é uma das funções do profissional de saúde. E no caso do estupro de vulnerável, das agressões ao idoso, da violência doméstica, né, mais ainda, porque aí torna-se uma contravenção penal. O profissional que omite uma informação dessa, ele está contribuindo para que aquela agressão continue. Então, aí cai por terra a questão do sigilo profissional, né, a lei que a gente conhece muito bem, quando a gente dá aula sobre ética, a gente fala muito de sigilo profissional, você não contar o que se passa entre as quatro paredes do consultório, mas no caso de vulnerável, de violência, de idoso, de deficiente, a lei te protege em relação à quebra desse sigilo. Você pode quebrar o sigilo, como foi o caso da criança que nós acompanhamos, né, de 10 anos, estuprada pelo tio, né, que todo mundo ficou sabendo. Então, ali foi uma quebra de sigilo, mas foi uma quebra de sigilo visando o bem-estar da criança. Então, a lei protege o profissional que denunciou o caso, e caso ele se omitisse, visse a criança gestante, ou agredida, ou uma mulher violentada, e não fizesse o comunicado às autoridades, ele estaria contribuindo, né, para a permanência dessa agressão. Então, seria uma contravenção penal. Então, aí ele iria responder, né, perante o seu órgão de classe,
né? Seja lá o Corém, ou seja, qual for o órgão de classe que o profissional pertença, e iria responder pela omissão desses dados. Então, o profissional, ele pode ser penalizado, sim, por não prestar essas informações. Ok? Ô Bia, muito pertinente sua fala, viu? Realmente, o profissional ele tem que manter o sigilo entre paciente e profissional, mas, dado essas situações que comprometem a vida da pessoa, né, do paciente, é claro que tem que ser chamado, no caso, se for o técnico de enfermagem, tem que falar com o enfermeiro, tem que chamar assistente social, e muitas vezes até a polícia, né? E o funcionário acaba ficando resguardado, né? Porque, no caso, é para salvar alguém. Vânia está perguntando aqui qual a maneira certa de atender esse paciente. No caso, esse paciente que está com a doença de Ele fala de aqui notificação, Vânia, seria isso? Deixa eu ver aqui. Eu entendi dessa forma. Você entendeu assim? Não, eu não vi Qual a maneira certa de atender esse paciente? O paciente que possui uma doença de notificação compulsória? Será que é isso que ela quer dizer? Está me ouvindo? Se ela quis dizer em relação às doenças de notificação compulsória, porque é o seguinte. Isso, deve ser isso. As doenças de notificação compulsória, elas geralmente são infecciosas e parasitárias. É por isso que elas estão incluídas nessa lista, porque a partir do momento que a doença é infecciosa e parasitária, existe o risco de contágio, como é o caso da Covid, como é o caso da hanseníase, tuberculose, etc. Né? Então, os dados desse paciente vai para o sistema de dados, né? Mas é um sistema de dados sigiloso. Talvez seja nesse sentido que ela esteja falando, né? É um sistema de dados sigiloso, ou seja, ninguém vai espalhar por aí que o indivíduo é portador de uma tuberculose pulmonar, ou é portador de HIV, AIDS, ou de hanseníase, né? Então, é um sistema sigiloso. Então, quando o paciente chega com um quadro desse, é feito o registro, né? Naquela ficha do SINAM, né? Que é o Sistema Nacional de Agravo de Notificação, que a gente conhece, já está todo mundo calejado de saber, né, dessa fichinha, né? E é preenchida a ficha do SINAM com todos os dados do paciente, endereço, ponto de referência, que é importante, né, para depois a gente localizar o indivíduo. E aí esse indivíduo, essa ficha vai para a Secretaria Municipal de Saúde e fica a nível de Secretaria Municipal de Saúde. Então a gente precisa conhecer os casos para poder intervir, buscar os contatos e tratar caso na redondeza ou durante, né, ou na família, alguém tenha se contaminado, né, com o vírus, a bactéria, o protozoário, seja lá qual for o agente causador da doença. Ô Bia, Tamires está perguntando aqui como deve ser o atendimento de pessoas com Covid-19. Embora a gente esteja mais direcionado para essa área de como fazer a notificação compulsória, né? Iramar, eu acho que até falou um pouco sobre isso, eu não sei se Tamires assistiu, né? E Ronês está falando o seguinte, que no caso da Covid-19, tem de 2 a 14 dias para a doença se manifestar. Nesse caso, ela pode se manifestar com agravos nesse período. Então, veja aí o que é que você tem para dizer. Zé, José Onês, né? É José, do ProSub. Então, é o seguinte, Zé. Nesse período, ele colocou bem específico, né? Tem de 2 a 14 dias para, no Covid-19, nesse caso, manifestar graves nesse período. Sim, porque a Covid-19, ela tem se mostrado uma doença traiçoeira, né? Uma doença traiçoeira. Então, o paciente, ele está aqui conversando com você agora, daqui a meia hora, ele precisa de ventilação mecânica, né?
Então, mesmo que o indivíduo esteja em casa, sob vigilância, com distanciamento social, mantendo todas as regras de distanciamento preconizadas pelo Ministério, ele pode, nesse período, agravar, né? Ele pode agravar. E foi o que levou o Ministério e a OMS a mudar os critérios de procura aos prontos-socorros. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver que de julho para cá, o critério para a procura dos prontos-socorros mudou. Antes, a gente dizia ao paciente, fique em casa, controle sua febre e só venha ao pronto-socorro se você estiver com muita falta de ar. Então, do meado de julho para cá, isso mudou, porque os médicos começaram a perceber que dizer ao paciente que ele só venha quando estiver com muita falta de ar é o que tem levado muitos pacientes a óbitos desnecessários. Então, agora, os critérios são qual? Aos primeiros sinais e sintomas da COVID, que é a febre, né? A dificuldade de sentir o gosto, de perceber o cheiro das coisas, procure atendimento médico imediato, porque agora os hospitais estão menos afogados, digamos assim, né? Desafogou um pouco o sistema. E eles estão chamando os pacientes de maneira mais precoce para o atendimento imediato e não esperar chegar aquela crise, né? Que a gente chama da síndrome da angústia respiratória aguda, que o paciente já chega precisando de uma UTI, precisando de intervenção respiratória. Certo? Vamos ler. Boa pergunta. Ô, Bia, a gente sabe que, com relação ao Covid, principalmente, a gente sabe que a notificação tem sido bem menor do que a realidade, né? Porque muita gente tem os sintomas mais leves, ficam em casa, acabam não notificando que estão com a doença, ou até por conta de fazer só tardiamente os testes, ou nem fazer o teste, né? Mas qual é a importância da notificação, da ocorrência de doenças de notificação compulsória pelo profissional de saúde que recebe esses pacientes, ou que tem conhecimento, né, desses pacientes que estão com essas doenças? Então, a importância, primeiro, é identificar o indivíduo com essa doença infecciosa ou parasitária, porque ele é um transmissor, um potente transmissor, né, um potencial transmissor da doença. Então, localizando esse indivíduo, a gente quebra o elo de transmissão. Então, a gente quebrando o elo de transmissão, a gente reduz o número de casos. Então, é importante o profissional ter a sensibilidade de fazer o diagnóstico tanto dos casos suspeitos quanto dos casos confirmados. E além das doenças, como nós já falamos, os eventos e os agravos, que são as agressões, tentativa de suicídio, né, automutilações, né, acidente de trabalho com óbitos, eventos adversos pós-vacinal, né, em crianças ou adultos que tenham levado também a óbito. Então, a importância é isso, quebrar o elo de transmissão, né, da doença. Porque se a gente quebra o elo de transmissão, a gente evita que outras pessoas adoeçam. Então, esse aí é o pulo do gato, né, da notificação compulsória no Brasil. Ô, Bia, João está perguntando o seguinte: caso a pessoa que esteja assintomática, ela pode transmitir o vírus da Covid-19, ela pode transmitir para mais pessoas ou ela não transmite o vírus para outras pessoas? Transmite. Foi João? Quem foi que perguntou? João? Foi João, Ale? Foi. Transmite sim, viu? E quem é assintomático, transmite mais do que quem tem o sintoma. De que quem tem um sintoma. Porque quem tem o sintoma, toma todas as precauções, a mais do que quem não tem. Então, quem não tem,
ele está despercebido, ele passa despercebido no meio dos amigos, na família, né, no ambiente de trabalho, ele passa despercebido e, às vezes, afrouxa as medidas de prevenção e controle da doença. Então, quem está assintomático, João, com certeza transmite. E o que é pior, a maioria dos brasileiros são assintomáticos. Então, a maioria de nós estamos em casa, né, que não estamos sentindo nada, somos potenciais transmissores da doença, sim. E mais do que os que são sintomáticos, porque quem está com sintoma redobra os cuidados. E quem não está sentindo nada, muitas vezes relaxa. Não é isso? Bia, a gente sabe que tem situações que nem todos enxergam como patológicas. Por exemplo, situações como a violência doméstica, a automutilação, você até já falou um pouco sobre isso, e tentativa de suicídio, né? Mas essas situações, elas são contempladas na lista mesmo lá de notificação compulsória? Sim. Então, a violência doméstica contra os idosos, mulheres, crianças, deficientes físicos, as agressões de qualquer natureza, acidentes de trabalho que levem a óbito, as complicações graves de eventos pós-vacinais. Vacinou uma criança, a criança foi a óbito. Então, essa é uma notificação imediata. O profissional tem 24 horas para informar isso à sua Secretaria de Saúde, não pode deixar passar despercebido. Então, esse tipo de situação, esses tipos de situações, eles estão contemplados na lista de notificação compulsória, sim. E muita gente não sabe disso, né? Que esses eventos estão contemplados porque eles se baseiam no ECA, na Lei Maria da Penha, se baseiam no Estatuto do Idoso, se baseiam no Estatuto do Deficiente Físico. Então, não é à toa, né? Então, existe um arcabouço legal que permite que esses agravos, esses eventos estejam na lista de notificação compulsória, ou seja, é obrigação do profissional, é dever, é até um dever de cidadania, né? Uma caridade, você pegar uma criança que foi vítima de uma violência, né? Violência doméstica, e revelar esse caso ao Conselho Tutelar, né? Para poder barrar o ciclo de agressão, né? À criança. Então, elas estão contempladas, sim, e é uma obrigação do profissional, né, identificar esses casos. Às vezes são coisas sutis, né? Uma queimadura na palma da mão. Verdade. Né? É bem assim. A criança que apanha na sola do pé, a criança que chega sem o chumaço de cabelo, com a orelhinha pintada, né? Então, às vezes são coisas sutis que a família faz e que acha que o profissional de saúde não vai identificar. Mas o profissional de saúde treinado, né, com o olho vivo, que nós temos olhos vivos, né, Ale? A gente percebe coisas que às vezes uma pessoa comum não percebe. Mas o profissional de saúde que está atento, que está no dia a dia de uma pediatria, ele tem a maturidade de identificar esse caso e informar as autoridades competentes para agir, né, e quebrar o ciclo de violência. Certo. Ô, Bia, foi bom você falar isso, porque às vezes a gente pode até achar que não seja da alçada, né, da enfermagem, da equipe de enfermagem, né, esse tipo de cuidado com o cliente. E assim, a gente tem que estar atento a coisas como se a criança olha muito para os pais na hora de falar, de responder as questões, né? Ah, você está sentindo isso? Olha para o pai, olha para a mãe. Isso pode ser um indicativo já de abuso, né? E assim, a mulher que sempre vem para o posto ou para o hospital, ah, eu caí da escada. No outro dia bateu na parede. Isso tudo tem que ser observado. Por quê? Porque, de repente, você é o único que pode auxiliar esse paciente nesse momento, né? Você é a única pessoa que tem o poder, nesse momento, de estar ali tentando interferir, de alguma forma,
né, para ajudar esse paciente. Uhum. Podemos seguir? Podemos sim. Então vamos lá. Quem é da área de enfermagem já tem o conhecimento sobre algumas doenças que são de notificação compulsória, como botulismo, cólera, febre amarela, influenza, a gente já sabe, dentre tantas outras a gente já sabe. Mas saiu uma nova portaria do Ministério de Saúde com relação às doenças de notificação compulsória. O que muda a partir dessa nova portaria? Que novas doenças entram, né, como notificação compulsória? Sim, então vamos a essa pergunta. Então, a portaria mais recente que trata desse tema é a portaria 1061, bem recente, de 18 de maio de 2020. Então, essa portaria de 18 de maio de 2020, que é a portaria 1061, ela vem para fazer alguns ajustes numa portaria anterior, que é de fevereiro também de 2020. E essa portaria nova, ela inclui 4 doenças novas, que há um bom tempo, nenhuma doença foi incluída mais nessa lista. São 48 doenças, né? E há um bom tempo, doenças não eram incluídas na lista de doenças de notificação compulsória. Mas agora, em maio desse ano, 4 doenças foram incluídas. A primeira que foi incluída foi a doença de Chagas crônica, que até então, somente a doença de Chagas aguda é que constava da lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Mas, a partir de maio desse ano, a doença de Chagas crônica entra como notificação semanal. Ou seja, o profissional que identificou qualquer doença, a doença de Chagas crônica, ele tem até 7 dias para fazer essa notificação à sua Secretaria Municipal de Saúde. E a aguda, que já constava da lista anteriormente, ela é de notificação imediata, né? Então, a aguda é imediata e a crônica é semanal, ou seja, 7 dias. A outra doença é uma doença conhecida por todos como a doença do pombo, que é criptococose. Não sei se a maioria já ouviu falar. É uma doença que tem atingido os grandes centros urbanos, né? Porque é uma doença atribuída às aves e mais aos pombos, que ela se dá pela aspiração da poeira, né? Da poeira produzida, né? Presente no pombo. Então, quando dizem assim, quando o pombo voar, bater asa, não aspire aquele pó, né? Aquela poeira próxima ao pombo. É uma doença grave, né? Que dá lesões cerebrais, lesões musculares, lesões em vísceras. É uma doença grave, né? E que tem matado muitos brasileiros, muita gente não sabe disso. E as outras duas são 2 tipos de micoses, que às vezes a gente menospreza a micose. A micose é uma bobagem, não. Esses 2 tipos de micoses que foram introduzidos na lista do Ministério da Saúde são micoses que afetam o ser humano através do aparelho respiratório, afeta os órgãos internos, principalmente o pulmão. Então, essas 4 doenças, elas foram introduzidas recentemente, né, agora no mês de maio, na lista de doenças de notificação compulsória, né? Então, o Ministério, periodicamente, faz uma avaliação dos atestados de óbito, né, frequentes, que doenças estão mais frequentes, e faz uma avaliação para ver se essas doenças que estão tendo mais frequência merecem entrar nessa lista de doenças de notificação compulsória brasileira. Certo? Ale? Cadê os meninos? É verdade, Bia. Eu já trabalhei algumas dessas doenças quando eu dei aula sobre segurança saúde do trabalhador no curso de segurança do trabalho. E são importantes, é importante estudar sobre elas para a gente ter até uma noção, porque algumas delas têm um nome meio assim esquisito, mas quando você vai para estudar, você percebe, né, a importância de falar sobre elas. Bia, como a gente sabe, o tempo corre,
Muito, né? E os alunos estão aqui te parabenizando muito, amando, né? Dizendo que aprenderam muito também no PSF com você. E eu queria que você fizesse seus agradecimentos, se despedisse do pessoal. Se alguém quiser ainda fazer uma pergunta, pode fazer, mas eu Já queria que acabou nesse momento você falasse um pouco com seus aluninhos, né? Para a gente ir concluindo, tá bom? Tá ok, Ale. Então, eu pretendo concluir esse. Deixa eu voltar aqui. Eu pretendo concluir essa nossa conversa, como você iniciou dizendo que é um tema bem propício, né, para o momento que estamos vivendo. A gente não para de falar em doença, a gente não para de estar com medo, todo mundo está com medo, eu sou grupo de risco, né? Estou em casa há muito tempo e a gente não para de pensar em Covid-19. Né? A gente não para de pensar em Covid-19. Mas eu quero finalizar esse nosso encontro parabenizando o nosso SUS, né? Que até então, desde 88, muitos banalizam a ação do SUS, muitos achavam até pouco tempo, ou tem uns ainda que ainda acham que o SUS é um serviço de pobre para pobres, e agora o SUS está mostrando o contrário, né? O SUS está mostrando o contrário. O SUS está mostrando que ele tem capacidade, a partir de seus profissionais, de suas estruturas, muitas vezes sucateadas, que a gente consegue dar conta de uma catástrofe humanitária que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? E o SUS tem dado conta, porque eu sempre digo a meus alunos, nós temos o melhor serviço de saúde pública, gratuito, é o do Brasil. O melhor serviço de saúde do planeta é o nosso. Não existe nenhum país que tenha a nossa estrutura, os nossos profissionais, as nossas equipes de saúde da família, os nossos médicos, os enfermeiros, os técnicos e todos os outros, né? Que estão de parabéns. Por quê? Porque o SUS está dizendo, estou aqui. O SUS é um jovem, né? O SUS é mais jovem do que eu. Eu sou mais velha do que o SUS, né? O SUS é um adulto jovem que está mostrando que tem força, que já salvou muitos brasileiros. Os que não conseguiu salvar, infelizmente, por conta da agressividade do vírus, por conta das estruturas, falta de estrutura para poder dar assistência. Mas, no geral, o nosso SUS tem mostrado por que ele foi criado em 88 e ele tem dado uma assistência legítima que os brasileiros merecem, né? Então, para quem nunca acreditou no SUS, está aí agora a resposta. Está aí a resposta do SUS aos que nunca acreditaram nele. Eu sempre acreditei no SUS. Sempre apoiei o SUS, sempre puxei meus alunos a acreditar no SUS. E, de qualquer forma, os que não conseguiram superar a barreira do Covid-19 e faleceram, e os que conseguiram superar a barreira do Covid e que estão vivos, né? O SUS esteve presente, ou na morte ou na vida, mas nós estamos caminhando para uma maior valorização do SUS depois disso tudo, né? Muita gente que sempre escrachou o SUS agora está vendo que sem ele, o que seria dos que estão vivos? O que seria de nós, né? Então, o SUS está de parabéns, as nossas equipes, o que nós temos feito pelos nossos alunos, Ale, né? O que nós temos feito pelos nossos alunos em termos de passar confiança, conteúdo, capacidade técnica para trabalhar em serviço público de saúde. Então é isso, a mensagem que eu deixo é essa. O nosso SUS está de parabéns e nós esperamos que isso tudo acabe para que nós possamos novamente nos abraçar, nos confraternizar, abraçar nossos alunos, né? Que é o que nós
gostamos muito de fazer. E eu agradeço a todos, saudades de todos os meus alunos, meus colegas profissionais, né, que trabalham comigo, mas em breve nos veremos em outras condições, assim eu espero, ok? Um beijo a todos, boa noite. Bia, você não converse sobre idade, não, que você é linda, maravilhosa, inteligentíssima, e eu não vou entrar nesse mérito de idade, tá? Mas você tem toda a razão ao falar sobre o SUS, principalmente no momento em que o SUS vinha sendo sucateado, em que estavam tentando derrubar o SUS, acabar com o SUS, né? Vem essa pandemia para reafirmar a necessidade que existe de ter um sistema, né, único de saúde. Lembrando que eu tenho plano de saúde, você pode ter plano de saúde, mas nós temos direito, sim, ao SUS, porque nós pagamos impostos, todos têm direito. E, assim, nesse momento, principalmente de pandemia, as pessoas estão sendo socorridas por quem? Pelo SUS, né? E assim, eu vejo os nossos colegas que trabalham na linha de frente, eu tenho sobrinhos que são médicos, também trabalham na linha de frente, minha cunhada é dentista, mas está fazendo um papel de enfermeira, de dentista, de tudo, né? Lutando contra a Covid pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, eu tiro meu chapéu para essas pessoas que mesmo diante de tanto estresse, de tanto medo de adoecer, medo de sucumbir, quantas pessoas, como Rochelle, tiveram que se afastar 2 vezes, né, por conta da pandemia, por ter sido exposta, né, da forma mais difícil possível. E nós temos que valorizar, sim, o SUS e não permitir que nada, nem governo nenhum, destrua isso que foi conseguido com tanta luta, né? E nesse momento, Bia, eu queria te agradecer muito por ter disponibilizado o seu tempo e dado tanto conhecimento para a gente. A gente sabe que não se fala tanto sobre essas doenças de notificação compulsória e você tem uma aula assim maravilhosa. Você é incrível, todo mundo te ama muito, todos os alunos são apaixonados por você. A gente tem as nossas diferenças, você sabe por quê, né? Mas é aquela coisinha mas que a gente não pode falar aqui. Eu queria agradecer também ao diretor que está presente, do CEPS Adélia Teixeira, pelo apoio, né, pela divulgação das nossas lives. A nossa coordenadora Priscila, super cuidadosa, ela 10 minutos antes disse: Alê, já mandei para os grupos, está tudo pronto aí, está tudo pronto, está tudo certinho, já conversei com Bia, né? Eu queria agradecer também aos professores que estão nos prestigiando nessa noite, aos líderes de classe, a cada aluno que entrou aqui. Eu queria agradecer também aos nossos familiares, né, Bia, que nos prestigiaram nessa noite. Eu vi minha tia, Emília, eu vi aqui minha cunhada, Isis, que é dentista. Eu fico, assim, emocionada de ver essas pessoas dando o seu tempo também para assistir e aprender mais com a gente. Porque, como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. E eu queria encerrar falando uma frase que não é minha, de um autor desconhecido, que diz o seguinte: a enfermagem é a arte. Somos artistas da ciência, complexa e indispensável na saúde. Então, que cada um de nós possamos aprender mais, que cada um de nós possamos nos doar. De novo, viu? Você é um amor do meu coração, você sabe disso. Eu te amo, Alê, você sabe. Nossa diferença é só aquela, não é? Então, um beijo, tchau para todo mundo e até a próxima. Tchau. Beijos.